Fala aí, torcedor palmeirense, eu chegando com mais um vídeo com muita informação do mercado da bola do nosso Palmeiras. Tem atualização sobre essa novela do Danilo, galera, essa novela que ninguém aguenta mais, e informação sobre Gabriel Jesus, será que ele pode retornar agora para o Palmeiras? Tem jogador do Palmeiras monitorado pelo futebol europeu, informação sobre Flaco Lopes, sobre Alan, mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, e agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Agora, o que pode mudar é, a partir dessa semana, a retomada das negociações pelo Danilo. Isso pode acontecer. Os empresários do Danilo já estão cientes que, de fato, a participação na Copa do Mundo quebrou uma expectativa de Botafogo. O preço não adianta nada. A melhor proposta até agora é a do Palmeiras. É a proposta que o Danilo quer aceitar. O jogador... Tudo isso que aconteceu foi por causa do Palmeiras, que começou no ano passado, que quase aconteceu no começo desse ano, que voltou a se articular na última semana da janela de transferências desse ano, e aí agora foi retomado novamente, inclusive com o movimento do Danilo de que não quero fazer o 13º jogo, que eu quero jogar no Palmeiras. Isso foi claro, tá? Então há um acerto. Quem tem a faca e o queijo na mão para decidir a negociação agora é o Botafogo. O Flamengo entrou para inflacionar o negócio. Mas o staff do Danilo, que os seus empresários e o jogador, em nenhum momento dão qualquer indicativo de aceitar a proposta do Flamengo. Ele sabe que o negócio foi só para jogar pro alto pra zoar, bagunçar. Exatamente, para dar uma bagunçada. E o próprio Flamengo também tem ciência disso, isso é informação que eu tenho. Então agora é o seguinte, é estruturar no papel a proposta, que pode chegar num total até de 30 milhões de euros. Por quê? Porque tem bônus, tem os 22 que o Palmeiras aceitaria logo de cara pagar, e mais a comissão do empresário, que o Palmeiras pagaria, e também aquilo que eles devem, no caso o Botafogo, para o empresário. Cerca de 6 milhões de reais. Então, essa proposta é um combo. Tá tudo inserido. Eu assumo a dívida, eu pago a comissão agora, que obviamente vai ser maior, porque o valor vai subir, e o valor que vocês pagaram. Quita tudo, pega o valor que vocês precisam, momentos tenebrosos que, segundo o Textor, daqui pra frente vão acontecer no Botafogo, diminuem de margem com esse valor, e a negociação sai do papel. Então agora o foco é esse, é esperar o Danilo voltar desse recesso, que vai ter agora de pós-Copa do Mundo, e sentar com o jogador e estruturar. Porque o acerto já existe há léguas de semanas, né? Já tá tá acertado. Palmeiras, Dani, tá tudo acertado. O que falta é, agora, os 50%, que é o Botafogo. 50% do negócio tá feito. Pum, estruturou, Danilo, jogador, empresário, tal, quer jogar aqui. Beleza, agora, convencer o Botafogo, apresentar a proposta e desatar o nó. Que, pelo visto, a tendência é que possa acontecer por causa que a Copa do Mundo não valorizou o atleta como se esperava. Muito bem. Estilo Danilo, né? Estilo Danilo hoje é jogador para mais de 20 de euros, para mais de 15 de euros. Então você não vai trazer um jogador estilo Danilo... Tem que pensar muito bem, né? Nesses moldes. Então, pensar muito bem e muito mais um jogador de projeção. Porque o Danilo hoje é uma realidade. O Danilo hoje é um jogador de Copa do Mundo, é um jogador de seleção brasileira. E assim, é para cima dos 30. E a ver como o mercado europeu vai se movimentar em relação ao Danilo. Lembrando que o Danilo tem um dos melhores agentes do futebol brasileiro, do futebol mundial, que é o Juliano Bertolucci. É um cara... Tudo bem, o Danilo é um jogador de seleção brasileira, como o Hernan falou ali, mas não foi aproveitado pelo técnico da seleção brasileira. Então, pra mim, não vai pegar mais do que 30 milhões de euros no Danilo, galera. Não vai, não. Que mexe muito no mercado europeu, principalmente no mercado inglês, a ver quais serão as propostas ou ofertas ou interesses que vai aparecer, ou esses interesses que vão aparecer, melhor dizendo, para o Danilo. Sim. O Palmeiras está de olho. A informação é essa, o Palmeiras está de olho, está de butuca ali, já montou toda a sua estratégia para comprar, se precisar comprar, e o Botafogo abrir negociações, porque também precisa de dinheiro, está com transfer ban, precisa de grana para poder equilibrar as contas, e o Danilo é o jogador que vai ser o principal dessa vitrine, e o Palmeiras está ali, ó, com sua estratégia montada para comprar o jogador, mas a ver como vai se movimentar o mercado europeu. Eu acho que o Hernan resumiu bem. Eu ia falar também sobre o Danilo e perguntaram pra você aqui no chat, Hernan. Não lembro quem mandou aqui e falou assim: posso perguntar pro Hernan sobre o Danilo? Aí eu quase respondi assim: claro que pode, não tem problema. Se você perguntar de Danilo, já acabou a Copa, pode. Pode, não tem problema não. Acabou a Copa, agora pode. Aliás, a gente fala bastante de Danilo e a gente tá em cima, né, Bruno? Na base também. É isso. Não, depois, Hernan, se quiser complementar sobre o Danilo, por enquanto do meu lado, nenhuma grande novidade em relação ao Danilo, pelo menos aquilo que a gente tem dito frequentemente. O Palmeiras está em cima, está tudo programado, está só à espera ali de um feedback do Botafogo para avançar com a negociação, mas do Danilo eu jogo a bola pro Hernan ou pro Felipe, enfim, a gente vai continuar apurando. O que eu tenho de novidade aqui sobre o Danilo, ou indiretamente sobre o Danilo, é
o Danilo, se contratado pelo Palmeiras, e o Palmeiras quer muito, vai tentar mesmo até o último segundo, até o último suspiro, até a última gota de suor, contratando o Danilo, a ideia passa por liberar, vender o Emiliano Martinez, o Emi Martinez. Essa é a jogada que o Palmeiras vai tentar fazer no mercado com o consentimento do jogador. O jogador tem total noção que o Palmeiras tem interesse no Danilo, então o Danilo chegando, portas escancaradas para o Emi Martinez ser negociado, não sei se no futebol brasileiro, no futebol norte-americano, no futebol europeu, mas portas abertas para o Martinez chegando, se chegar o Danilo do Botafogo. Galera, eu venderia nesse momento o Maurício. Tem que negociar o Maurício, porque o Emiliano Martinez, com todo respeito ao Maurício, vem jogando mais bola do que o próprio Maurício, galera. Vocês não concordam? Eu negociaria os dois então de uma vez, né? Aproveitava o hype aí e negociaria esses dois jogadores. E é importante isso porque é o seguinte, provavelmente o Palmeiras irá receber ofertas pelo Alan Elias. Né? É um jogador que está em alta no mercado e que o mercado vai de novo se abrir para ele. O Palmeiras não quer vender. O Palmeiras não quer se desfazer, não quer vender o Alan Elias, entende que ele é um jogador importante para a conquista de títulos, para conquistar dentro de campo, para o recomeço que o Palmeiras colocou desde do início da temporada. Então, assim, a conversa, e aí vamos colocar assim, o Danilo, melhor dizendo, o Alan Elias é agenciado pela mesma empresa que agencia também a carreira do Emi Martinez. E o Emi Martinez também era um jogador que vai, não vai, e essa convocação para a Copa do Mundo valorizou demais o Emi Martinez. E o Palmeiras vê como um jogador que pode sim ser negociado. Mas depende do que chegar. Então, assim, vamos ver o Palmeiras segurando as suas principais estrelas, sim, fazendo uma venda ou outra, até pela questão do fluxo de caixa também, mas que vai, pra cima do Danilo e vai, assim, não é que vai pra cima do Danilo, observa e tá com tudo pronto, uma estrutura financeira, tudo montada para contratar o Danilo. Então, o movimento do Palmeiras, nesse meio de janela, vai ser um movimento muito certeiro. E a expectativa de venda, por exemplo, do Flaco Lopes, o Flaco Lopes ainda tá na Copa, só que o Flaco Lopes não tem tido aquela minutagem que se esperava. Mas mesmo assim é um jogador que digamos que a Argentina chegue na final, ou seja bicampeã aí com o Messi, eu digo bicampeonato da geração Messi. O jogador vai estar naturalmente valorizado. Sim. Naturalmente valorizado, e vai vir gente para tentar contratar o Flaco Lopes, independentemente de título ou de chegar na final e tal. Mas sendo campeão, muito mais. Então o Palmeiras vai ter que lidar com esse tipo de situação agora, pós-Copa do Mundo, na abertura da janela. E os movimentos do Palmeiras são muito certos. O Palmeiras não quer se desfazer de jogador grande, quer fazer sim uma venda ou outra, mas prioriza ali a questão do Danilo, que, repito, pode acontecer? Pode. Tá certo? Não. Tá fechado? Tá palavrado? Tem proposta? Não. Mas tem um interesse forte em cima do jogador que, a pouca minutagem, acabou dando uma esperança não só para o torcedor do Palmeiras, mas também deu uma animada internamente lá na academia de futebol. Mas assim, vai esquentar mais ainda, eu acho, que o mercado da bola. Eu vi hoje uma notícia que, sabe quem tava treinando? Que eu sei, é corriqueiro, tá, gente? Mas é que assim, cada vez mais que ele tá afastado na Europa e treina no Palmeiras, dá aquele quentinho no coração. O senhor Gabriel Jesus. Olha, ela vai falar sobre o Gabriel Jesus. Esse é um jogador que o torcedor do Palmeiras quer muito no Palmeiras, né? Então você vendeu o Flaco Lopes, você vender aí o Maurício, Emiliano Martinez, tem que ir pra cima também desse cara aí, do Gabriel Jesus. O problema é que ele ganha muita grana, né, galera? E o valor de mercado dele está meio alto também, né? Ele tava treinando, tá até com o cabelo pintado, né, parece. Você viu? Então, assim, tá com uma cara de Libertadores, porque cabelo platinado, não porque eu tenha, mas olhando assim, lembrando os bons tempos, me lembra Libertadores, aí Gabriel Jesus com essa proximidade, vale lembrar, tá, gente, eu até fiz um videozinho hoje, que a multa do Gabriel Jesus é em torno de 18 milhões de euros, mas eu acho que pode ser negociável. Isso aí é um achismo, tá? Porque eu não tenho nem propriedade de fala. Quem tem é o Savério. Já ele vai soltar pra gente. Ó a bucha pra você aí, Savério. Só que ele tem contrato com o Arsenal até o ano que vem, né? Até junho do ano que vem. Só que o mercado na Europa que manifestou interesse nele. Milan, convenhamos, Milan embaixo demais, né? Inclusive acabou de renovar com o Modric. Tipo, tá montando realmente o time com a idade ali pra se aposentar. Juventus, também com todo respeito ao futebol italiano, é queda livre. Atlético de Madrid, que com todo respeito também é uma segunda prateleira da Europa, ali é o único que faz uma gracinha perto de Real Madrid e Barcelona, mas muito abaixo de ambos. Então, ou seja, eu não vejo nenhum protagonismo do Gabriel Jesus na Europa. Logo, se ele vem pro Palmeiras, se acontece, o Palmeiras faz uma movimentação interna e anuncia assim, de uma vez, Gabriel Jesus e Danilo,
Aí eu acho que a Leila vai criar aí pelo menos uns 3 meses de paz, sem críticas. Eu penso assim. Mas é uma paz cara também. É que a gente fala Mas assim, é isso. calma, mas precisa ver se cabe. Não adianta você ter uma paz momentânea e depois você ter o caos na sua vida, porque vai acontecer, Vicky. Eu acho que a gente quer. Pô, seria um sonho ter o Gabriel Jesus. Eu não sei o que você pensa, tá, Saverio? Eu acho que agora é difícil. Eu acho que talvez mais um ano. Agora, não sei. Porque Vai ter saída, né? Mas eu concordo com tudo que você falou, do Milan, dos times que estão interessados, mas é 6-1. É 6-1. Esse é o problema. Não tem como você competir. Do Palmeiras correr. Eu acho que a concorrência em si, né? Como você falou, né? O campeonato italiano, pô, não é, mas é um campeonato bacana pro cara jogar. E ainda é um campeonato pesado pro cara ir, sabe? O cara tomar pontapé, não é fácil. A questão do Atlético de Madrid é algo mais interessante, né? Jogar um campeonato mais tranquilo, jogar o espanhol, tem uma visibilidade e tal, vai estar na Champions. Então, mas eu acho que o Palmeiras correr com a não ser que ele abra mão de muita coisa, né? Também não sabia dessa multa. Eu acho que essa multa pode discutir, porque se o término do contrato é no ano que vem... 2027. Mas parece que eles abrem mão, eles já... Então, eu acho que é negociável. Eu acho que essa parte eu acho que é. Agora, é difícil correr 6-1, como você falou, ele não deve ganhar. Ele viria para ser talvez o maior salário, um dos maiores, é difícil, hein? Eu não sei se ele ainda não abocanha um time da Premier, porque lá, para todo efeito, ele é o segundo brasileiro que mais venceu o Premier, ele tem 5. Sim. E ele é o segundo maior brasileiro artilheiro da Premier. Ele tá 3 gols atrás do Firmino. Então pode ser também que ele tenha essa vontade de se tornar o maior artilheiro, né, brasileiro, jogando lá na Premier. Mas ele acha que seria pouco pro Gabriel Jesus, cara. Galera, mas o Gabriel Jesus, ele sabe, né, como funciona o futebol brasileiro. Ele tem que se adequar dentro da realidade do futebol brasileiro, né? Porque não vai ganhar no Palmeiras o que ele ganha no Arsenal. Esse é fato, né? Então, eu acho que isso aí não vai ser um empecilho pra ele, porque ele sabe muito bem como funciona o futebol brasileiro, né? Cara, de verdade, porque eu penso, que nem eu falo, vamos supor, vamos lá na Premier, ele iria pra um... Bom, Chelsea não iria, Liverpool não sei, embora que o Liverpool vai pra Champions, né, então vai montar um time com jogadores, a tendência mais jovens, Arsenal ele já tá e vai ser, pretende ser negociado. Tottenham. Um Tottenham da vida? Cara, beleza, vai buscar o quê? É que tem uma outra questão, aí eu vou jogar um balde de água fria. Nick. Mais um ano lá ele consegue a cidadania. Por tempo de serviço, por tempo de trabalho lá. Então ele consegue essa cidadania. Isso eu não sabia. Isso é um detalhe. Aí que a gente já discutiu muito. Não é só um detalhe, né? Isso é uma coisa... Então, aí vai do plano de carreira dele. Que se o plano dele é realmente viver na Europa, terminar a carreira na Europa, ele vai terminar de uma forma esquecida. Isso é um fato. O plano é terminar aqui, isso ele cansa. Não, eu acho que ele volta. Ele volta. Mas é que assim, que também é o que eu falo. Não adianta o Gabriel Jesus querer voltar com 34, 35 anos. Verdade, concordo com ela. Hoje não tem esse patamar. O patamar ele tem 33. Hoje ele tem 29. Não, 29, ele é novo, pô. Ele é novo. Mas é que eu falo, é por isso. Ele iria comer a bola no Brasil de uma forma de fazer história. Não, eu concordo. De fazer história. Eu achei que ele tinha mais. Eu achei que ele tinha mais. Quando ele saiu... que ela briga comigo, como se eu tivesse falando pro Gabriel Jesus, não vem não, ela vai brigando comigo. Não, vou brigar com alguém. Mas aí eu acho que me revolta. Me ajuda, Saverio, pelo amor de Deus. Eu acho difícil mesmo, mas eu acho que daqui a um ano... O fato dele ter vindo treinar e estar na academia é muito sintomático que um retorno acontecerá, não hoje, mas em algum momento, e vai ser conosco. Eu vi uma reportagem, eu relembrei de uma reportagem de abril, que ele gravou pro Globo Esporte, que ele fala assim, mas aí tem que ter a proposta do Palmeiras, né? Brincou assim, poxa, se você tá dando ideia na mina, a mina fala, ele precisa primeiro chegar pra pedir um beijo, você vai falar o quê? Não, ela não quer nada não. Então, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que... Não, mas então vamos usar essa linguagem que você trouxe. A mina, depende da mina, filha. Se eu chegar ali é uma... Pô, não dá. Mas a namorada do Depou, você viu a namorada do Depou? Não adianta eu encontrar com ela na balada Mas aí que tá, ela tá pedindo. Mas aí que tá, ainda no exemplo então da mina, eu acho que essa entrevista eu lembro, foi um pouco depois do carnaval, não foi? Foi em abril, meados de abril. Eu acho que nessa época ele tava na pista, mas hoje ele já tá namorando a mina. Porque ele tá ele mudou a situação dele contratual lá, né? Não o contrato em si, mas ele voltou ao Arsenal. Ele tava afastado, ele não tava nem sendo relacionado. Mas a questão é que ele tá num compromisso. Ele tem uma mina ali com ele. Não, mas primeiro ele precisa acertar já tá caminhando pro divórcio, pra separação, pra aproveitar a partilha de bens. Não quero. Mas é que já tá ali, só é pagar uma multa pra sair com uma boa partilha de bens. Mas não, pô, tá enrolando. Vai esperar o quê? Vai esperar o cara vir envelhecido? É que eu falo, se o Gabriel Jesus bater na porta aí com 33, 44 anos, obrigada, amigo. E aí o português ia colocar ele pra jogar onde? Aí ia ser difícil, hein? Olha, eu vou ser bem sincera. A gente fala que é difícil,
Esse é um grande problema, né? Se o Gabriel Jesus viesse agora pro Palmeiras, o Abel Ferreira ia quebrar a cabeça, né? No lugar de quem queria colocar, hein? O Flaco vem bem no Palmeiras, Vitor Roque também. Paulinho ainda, né, segue se recuperando bem, pode jogar muita bola também com a camisa do Palmeiras. O Alan também. Então vai ser um quebra-cabeça pro Abel se acaso o Gabriel Jesus viesse agora, né, galera? Mas, essa temporada a gente ficou sem Vitor Roque. Por quê? Virou o pé lá, machucou o tornozelo, ficou fora. O Flaco não quis jogar de centroavante. O Palmeiras não jogou com o Flaco de 9. Porque muitas vezes você via a movimentação dele que ele não pisava na área. Então ficamos sem 9. Aí quando chegou contra a Chapecoense, um jogo muito importante, o Palmeiras não tinha ninguém no banco, tinha Luiz de opção. Não, é verdade. Não, acontece. Então assim, eu acho que... Mas quem você convence a virar banco? Porque tem uma coisa, Vi, que esses caras que são muito acima... E eu acho que o Flamengo peca muito nisso, e o Palmeiras não. Eu acho que esse é um diferencial do Palmeiras. O Flamengo traz pra mostrar poder, né, o tamanho, eles têm essa necessidade. O Palmeiras é muito mais profissional, muito mais correto. Você traz um jogador desse, esse cara não aceita ser banco. O Gabriel Jesus? Não aceita. Mas não precisa ser banco. Pra ser banco, aquele é banco lá, recebendo 6 vezes mais do que ele recebe aqui. A gente recebeu aqui uma vez o Edu Dracena, e eu perguntei pra ele, Edu, por que o Palmeiras foi tão competitivo em 2018? Por que o Palmeiras conseguiu montar 2 times? E olha que em cada time, um era o Vitor Luiz e o outro era o Diogo Barbosa. Aí ele virou pra mim e falou assim, Vic, todo mundo tava feliz, porque todo mundo jogava. Então todo mundo queria comer a bola. Quem tava no time do brasileiro comia a bola, quem tava no time dos matas comia a bola. Porque ninguém queria perder o seu ou ganhar a oportunidade quando surgisse. Então assim, eu acho que o Palmeiras tem que talvez pensar um pouquinho, o Abel também, em mesclar talvez o time. Mas eu vi que eu acho que 18 foi um acaso, assim, aquele time do brasileiro, porque o Felipão, ele tinha, óbvio, que assim, Libertadores. Sim. Priorizando a Libertadores, ele colocou um time no brasileiro onde o Palmeiras tinha ganhado em 16, então era recente, que era campeão, e não havia a cobrança da torcida que há hoje. Vai deixar de lado o brasileiro, colocar o Luigi pra jogar o brasileiro, pra você poupar o Vitor Roque pra Libertadores. Acaba o mundo. Mas a zaga titular do brasileiro era Gustavo Gomes e Luan. No final, depois quando Gomes chegou na semifinal. Ali. Não, eu entendo que não tinha os holofotes, né? Nem Luan, nem ele. Mas Lucas Lima assim, também, né? Jogou bastante. Não, ele jogou muito bem, ele jogava no Bahia. Quem era o volante, então? Bruno Henrique. Ah, o Bruno Henrique, Bruno chegou Henrique. mal pra caramba. Ele chegou mas mal. Mas o Bruno Henrique tava jogando Libertadores. 2017, que ele toma aquela chegada, em 2018 no começo. Aí o Lucas Lima jogava no Brasileiro e o Thiago Santos. E o Thiago Santos. Tinha o Thiago Santos também. Agora, do segundo volante, eu não lembro agora exatamente. Ah, o Felipe Melo, pô. Então, mas Tinha o Melo também. Pega esses nomes. Felipe Melo, hein? Que saudade. Esse Felipe Melo jogou muita bola no Palmeiras. Jogou até como zagueiro o Felipe Melo, né, galera? São jogadores que marcam a história do Palmeiras. Que falta faz um Felipe Melo no Verdão, hein? Nomes ali, Thiago Santos, eram jogadores que não eram essas estrelas. Você traz um Gabriel Jesus, eu duvido que ele aceite, e isso não é nem criticando ele não, tá? Eu acho que ele tem todo esse direito de falar, não, eu não vou pra ser reserva, eu quero jogar, eu quero voltar pro Palmeiras pra ser protagonista, pra ser titular, porque no Brasil eu acho que a cabeça dele passar isso no Brasil eu consigo jogar tranquilamente, muito mais fácil do que na Premier League, que hoje é a principal liga do futebol europeu, a mais disputada, onde estão as maiores estrelas. Se vamos supor que a gente, vamos pegar ano passado, reta final do campeonato, o Palmeiras brigando pelo título brasileiro e brigando pela Libertadores. Flaco Lopes entrou em uma fase, principalmente quando ele volta da seleção da Argentina. Se tivesse um Gabriel Jesus, não ia ser uma briga por posição? Numa fase decisiva? Não, veja, Vicky, eu acho maravilhoso. É que parece que eu não quero, que eu tô falando então... que não. A questão pra mim é tentar imaginar a realidade. Nós temos o Vitor Roque e o Gabriel Jesus. Qual deles aceita ser o reserva do outro? O Vitor Roque tá louco pra mostrar serviço pra voltar pra Europa, porque ele chegou aqui, ele bateu na Europa e muito novo. Ele não conseguiu jogar lá, ele em questões. É um baita de um jogador, ele quer mostrar isso de novo. Aí você fala, não... Você vai jogar o Brasileiro e o Gabriel Jesus vai jogar a Libertadores. Você tá falando pra ele, eu prefiro o Gabriel Jesus. Ele é o titular. Você é na segunda escala. Se você inverte o Gabriel Jesus, vai falar, não, eu não vim aqui pra jogar o Brasileiro, que são muito mais jogos, então eu prefiro jogar a Libertadores. É muito difícil isso. Então eu acho que isso impacta na hora de decidir e de pôr o dinheiro num jogador ou não. Mas é assim, entende? O Gabriel Jesus ele pode ser um segundo atacante, jogar na do Paulinho, que a gente não sabe ainda se com certeza se será titular, jogar o Flaco pra um meio atacante, que é o que o Maurício faz. E o Alan, que a Europa tá vindo em cima dele, você vai falar pra ele, você vai parar de jogar. Não, mas o Alan, ele tem muitas partidas que ele entra melhor com o jogo rolando do que titular. Tem muitas partidas como titular que o Alan fica abaixo e que ele entra, quando o jogo tá rolando, que ele entra, principalmente ali como um ala, que ele entra pelo lado direito, que ele pega em cima de um lado esquerdo mais cansado do adversário, é onde ele brilha. Galera, Palmeiras segue ainda aquela novela do Gabriel Jesus do Danilo, né, galera? Nada resolvido ainda. O Facicano trouxe ali, ó,
uma informação que a gente já tinha trazido no vídeo anterior. O André Hernan já trouxe outra, mas nada de diferente, né, do que a gente trouxe no vídeo anterior. Então segue essa novela, Palmeiras e o Danilo. Até agora nada decidido, mas para mim 30 milhões de euros é muita grana, porque o jogador nem foi aproveitado na Copa do Mundo. Então não acho que o Botafogo consiga vender o Danilo por essas cifras, né? Eu não estou desvalorizando o futebol do jogador, que é um craque de bola. Quero ele no Palmeiras para ontem. Mas eu acho que os times europeus não vão fazer uma investida tão alta pelo Danilo. Então, para mim, o Danilo vai ser jogador do Palmeiras. O jogador do Palmeiras cada vez mais ansioso para a chegada do jogador. Mas, como o André Hernan trouxe informação, né, se o Palmeiras negociar o Danilo, o Palmeiras pode vender, né, o Emiliano Martínez, galera. Então, com a chegada do Danilo, saídas podem acontecer. O Emiliano Martínez é um dos primeiros nomes aí na lista do Palmeiras aí para ser negociado. Vocês acham uma jogada boa do Palmeiras trazer o Danilo e negociar o Emiliano Martínez? Ou não é a hora de negociar o Maurício, por exemplo, que segue sendo sondado aí pela equipe do Atalanta, que sinalizou ali 18 milhões de euros pelo jogador? Deixa aí a sua opinião. Agora, falando sobre o Gabriel Jesus, toda vez que ele vem treinar no Palmeiras, se recuperar na academia de futebol do Palmeiras, o torcedor do Verdão fica com aquela esperança. Será que o Gabriel vai voltar agora? Será que vai voltar agora? Mas é muito difícil ele voltar agora, né? Ele que tem muita lenha para queimar no futebol europeu. Então, o torcedor do Palmeiras vai ficar sonhando. Eu acho que o Gabriel Jesus não volta já pro Palmeiras, né, galera? Mas que sempre quando ele está lá no centro de treinamento do Verdão, o torcedor do Palmeiras fica entusiasmado e com esperança da volta do Gabriel Jesus. Mas ele vai voltar, né? Vai voltar, mas acho que não vai ser esse ano, não. Talvez o ano que vem o Gabriel Jesus volte, né, galera? Porque o Palmeiras também não vai fazer uma loucura de pagar aí 18 milhões de euros, que é o valor do Gabriel Jesus, né? Pra trazer ele lá do Arsenal. Lembrando que o salário dele também é muito alto, né, galera? Mas após a Copa do Mundo, aí, que é o final da Copa do Mundo, tem jogador do Palmeiras que vai poder ser negociado. Até o próprio Flaco Lopes, que se a Argentina chegar aí numa final de Copa do Mundo aí, vai ser mais valorizado. E o Fraquito, o Palmeiras pode fazer muita grana por esse jogador também, né, galera? Agora, Maurício e o tal de Kelvin, também lateral direito, tinha que negociar esses caras aí, né? Pelo amor de Deus, tem cara aí no Palmeiras que tem jogador que eu não sei porque vestiu a camisa do Palmeiras. E o Alan também, né, galera, que segue sendo muito monitorado pelo futebol europeu, pode receber propostas daqui uns dias, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense. Aguardamos mais informações do Danilo. Esperamos que se resolva o quanto antes a chegada do Danilo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!